Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa uma pessoa que ela tá com a carga negativa, uma energia muito ruim, que ela não vê a vida dela sair do lugar, que ela vê que a vida dela é sempre ganhando e perdendo, ela já viu, ela não tá mais enganada, e ela vai buscar uma religiosidade para entender, para a vida dela passar a andar. Tem pessoas que não querem uma religião, mas ela se sente na obrigação de buscar uma espiritualidade porque ela já viu que carrega uma energia muito pesada, uma coisa muito forte. Então ela já sofreu alguns traumas, né? Crises de pânicos ou percas repentinas, traumas na vida, e ela já viu que a vida dela é um pouco travada. Então ela já percebeu. A pessoa que ela vive assim, ela já teve a percepção de uma energia negativa, um excesso de medo, algo premunindo tudo que vai acontecer na vida dela. Então ela vai buscar uma religião que dê uma satisfação a essa explicação. Não é todo mundo que vai buscar uma religião por buscar. A maioria das pessoas vai buscar porque ela vê que está necessitando. Então, um exemplo, para que você entenda. Uma pessoa que tudo que ela pega quebra, tudo que ela vai fazer não dá muito certo. Um exemplo, eu não tenho nenhuma moto, mas se eu pegar uma moto emprestada, a moto quebra. Então, eu nem tinha moto, agora eu vou ter que trabalhar para consertar a moto do meu amigo que eu peguei emprestado. Então, quando uma pessoa está vivendo uma carga, uma energia negativa, que ela começa a ter a visão, aquele peso no corpo excessivo, aquele cansaço em extremo, aquela perca financeira, aquele ciclo repetitivo, então ela sabe que é espiritual. Então, se é espiritual, eu tenho que buscar uma razão. Então, lá no espiritismo, as pessoas, quando vão jogar, que vê que a pessoa tá assim, diz que a pessoa tá influenciada por um espírito mulambo. Que esse espírito mulambo, ele traz uma prosperidade para uma pessoa se ela buscar o conhecimento. Mas se não, tudo que ela pega, quebra. Tudo que ela se envolve, dá errado. E a vida dela vive como uma âncora. Até quem entra na vida dessa pessoa, a vida da pessoa também trava. Então, quando ela tem a visão, ela diz, eu não queria a religião, não. Mas já que eu tô vendo que eu necessito, eu preciso de buscar uma espiritualidade, eu vou ter que buscar. Porque a pessoa já teve a visão, que isso é décadas, para que a pessoa tenha essa percepção. E ela não sabe qual é a razão disso. Então ela não sabe como se movimenta o espiritual. Como é que eu me alinho com o espírito? Então Deus explica, quem não sabe a razão, ele vai viver de ilusão, ele vai viver ciclos repetitivos até ele entender que existe uma razão muito forte para isso. Existe uma causa, então você tem que entender como o Espírito Santo ele trabalha e como os espíritos enganosos trabalham para influenciar e deixar a pessoa com a visão e o emocional corrompido para enganar a pessoa na religião. Para que você entenda como funciona, você tem que entender como Deus trabalha, porque o Espírito Santo, Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele trabalha com princípios, com bases e éticas. Já os espíritos enganosos que a Bíblia se refere, que são vários, ele não dá muito, dá nomes, mas no espiritual não existe sexo. Não existe sexualidade para o espírito. Então existe uma distorção de gênero, uma distorção de valores. Então quando uma pessoa ela é atacada ainda na infância, no espiritual, ela se perdeu tanto no espiritual que ela vai buscar uma razão, né, imediatista para aquilo que ela está vivendo. Ela quer entender por que é que ela vive ganhando e perdendo. Então lá eles vão dar essa razão. Porque o Espírito Santo, eu vou lhe explicar a diferença entre o Espírito Santo e o Espírito enganoso,
para que a pessoa ela seja enganada pela própria visão. E aí, como ela é enganada com a própria visão, o Espírito Santo, ele diz como tem que ser para que ele haja, para que o Espírito Santo haja na vida da pessoa. Deus, ele tem ética, ele tem princípios de moral e de valores. Já o espírito que engana, ele não tem isso, ele não tem regras. Então ele mesmo disse a Jesus quando foi tentar Jesus, que ele não exige nada, basta que você me adore, basta que você me busque, que eu lhe ajudo. Então quem não entende é influenciado por esse tipo de ajuda. Eu não preciso saber de tudo, eu só quero ter a ajuda. Eu só preciso sair desse nível espiritual, desse cansaço excessivo, desses ciclos repetitivos de percas financeiras, de estar sempre nos médicos. Eu sei que eu preciso buscar uma espiritualidade. Então ele não exige. Para os espíritos enganosos, ele não exige. Então o que é que ele faz? Ele vai distorcer a visão, a emoção, para que a pessoa veja no plano natural que ela está sendo ajudada. Então, o Espírito Santo, ele trabalha do espírito para a mente, depois da mente para a emoção, para depois da emoção você ver no plano natural o efeito do espírito. Você vai perceber, primeiro ele vai trabalhar na sua mente, depois na sua emoção, para que você veja no plano natural o alinhamento do Espírito Santo. Já o espírito enganoso é totalmente o ao contrário, é daqui para lá. Então, uma pessoa que ela se diz que ela tem uma linhagem desse espírito que eu falei para você, que é o espírito mulambo, ela foi atacada ainda na infância. Então, foi uma distorção de valores que essa pessoa vive com muitos traumas que ela não se encontra mais. Então ela vai ver só no plano natural, né? A pessoa compra uma moto, o dono garante que não tem problema aquela moto, aquele carro, mas depois que ela comprou, agora só vive na oficina. É depois que ela botou a mão, aquilo sempre tá dando errado na vida dela. Então ela vai buscar uma satisfação para isso. E lá no espiritismo, eles vão explicar que a pessoa, quando carrega um espírito mulambo, quer dizer, como o espírito mulambo ele trabalha? Ele trabalha na sujeira, na imundícia, na distorção de valores. Então, quando você conhece uma pessoa que ela é uma energia muito negativa, quando você, por exemplo, você vê a pessoa toda bonita na rua, bem arrumada na rua, mas quando você chega na casa dela, que você vê a casa dela toda bagunçada, coisas quebradas, coisas sem valor, roupa suja no chão, tudo fora do lugar, você já vê que aquela pessoa, ela mostra um status que não condiz com aquilo que ela mostra. Quer dizer, ela é arrumada, bem perfumada na rua, mas a casa dela é uma imundície. Então ali quando você vê isso de perto, você diz, nossa, nem parece. Uma pessoa que tem um cabelo impecável, que anda no salto, numa bolsa chique, você chega na casa dela, a casa dela é imunda, as joias, os pertences fora do lugar, as roupas no chão, suja, não sabe onde está uma roupa limpa e uma roupa suja. Quer dizer, é um espírito que está totalmente influenciado pelo mulambo, ele trabalha assim. E a pessoa que ela vive nesse estágio espiritual, ela não se incomoda com a sujeira. Ela não se incomoda com a mentira. Ela tem uma distorção de valores. Entende? Então ele só vai buscar uma ajuda quando ele ouve dizer isso. Porque a vida dele realmente é uma bagunça. Então ele percebe o emocional dele corrompido. Ele percebe que ele tenta arrumar a vida dele e ele é atacado emocionalmente. Um exemplo, quando uma pessoa é atacada emocionalmente. Quer dizer, ela não trabalha, mas de repente quando ela arruma um emprego e quando ela tá naquele emprego, ela começa a ser atacada
emocionalmente. Ela não se sente bem no emprego. Ela pisar no trabalho, ela começa a sentir aquele abafamento, aquele desconforto, aquela vontade de ir embora, chega a chorar no emprego. Quer dizer, a pessoa não tem mais um pingo de prazer naquele emprego. Por quê? Porque as iniquidades estão totalmente contaminadas e a pessoa está sendo jogada para que ela não conserte a vida dela. Ela tem que voltar para o erro. Entende? Então, quer dizer, quando ela tenta viver algo bom, aquele bom se transforma em ruim ao ponto dela não entender. Então, as iniquidades já estão muito corrompidas, muito abaladas. É muito pecado, pecado de geração, pecado que foi adquirido na vida dela. Então, às vezes, uma pessoa que tem essa visão, ela vai buscar uma explicação. Eu tô sofrendo, é depressão, é crise de ansiedade, é um peso excessivo no corpo, é uma perca financeira toda hora. Ela tenta alinhar a vida dela, mas ela vê que tem algo que impede. A visão e a emoção dessa pessoa tá totalmente corrompida e ela não tem a visão. E é por isso que a maioria das pessoas, por não entender como funciona o espiritual, vai buscar uma ajuda no espiritismo e ela encontra essa razão. Ela encontra essa satisfação. Toma esse banho aqui, faz um sacudidozinho, um ponto de pólvora, né? Acende uma vela para dar uma guia para o seu espírito, para você sair dessa fase. Mas fique sabendo que você tem que cuidar do seu espiritual. Porque senão, sua vida vai bagunçar. É assim que eles dizem. Então, a pessoa, como ela vai cuidando daquela área ali, aparentemente, emocionalmente, ela vê aquela ajuda, quer dizer, eu vi que as coisas melhorou, eu vi um caminho. Agora eu me senti uma pessoa mais calma. Então, ela vai se iludindo na religião e vai acreditando que isso é a solução. Onde, na verdade, não vai ser a solução. E quando a pessoa tiver realmente a visão da razão, ela desiste de buscar a Deus porque ela acreditou que Deus já ajudou ela e ajuda ela dessa maneira, dessa forma. Então, o espírito mulando, ele trabalha. O espírito negativo, o espírito que mente, ele trabalha em meio à imundície, em meio à mentira, em meio ao engano. Então, ela não se incomoda de maneira nenhuma na sujeira, na falsidade, na mentira, no engano. Ela vai se incomodar é quando ela tenta consertar. É quando ela tenta consertar. E aí ela vai buscar uma razão, e nessa razão o espiritismo vai dizer, ou você amarra o espírito mulambo para sua vida andar, ou você vai ficar com essa vida travada. Você vai ficar estagnada aí. Porque o espiritual, ele predomina no natural. E aí a pessoa vai acreditando realmente que está sendo ajudada, mas ela desconhece como isso foi gerado. Por que é que é assim? Então ele vai sendo influenciado e enganado e vivendo ciclos repetitivos de percas financeiras, de desunião familiar. Ele vai vivendo e vai naturalizando, acreditando que apenas a religião dá uma satisfação, uma explicação para isso. Então ele não sabe como sair disso, porque ele não entende que quando uma pessoa ela é perseguida ainda na infância, né? Ela começou a viver traumas ainda da infância, abandonos, né? Pessoas, por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso sexual, o trauma é tão grande na vida dela. Um exemplo que eu vou dar para você. Tem pessoas que passou por trauma sexual, que a partir daquele trauma, aquela pessoa ela ficou até paralítica. Depois daquele trauma, ela ficou uma pessoa paralítica, não levantava mais, passou anos para conseguir andar depois daquele trauma. Então, dependendo do trauma que a pessoa viveu lá no passado, é quem vai premunir, é quem vai decidir a vida daquela pessoa. Vai depender do trauma. Então, quem carrega vários traumas,
que foi uma disfunção familiar, traumas de percas, né, de filho principalmente, percas repentinas, traumas severos, coisas sérias, vai acumulando tanto que a pessoa ela não quer mexer na ferida. Ela não acredita que é dessa forma. Então ela vai se deixando influenciar pelas aparências. Entende o que Deus explica? Ela vai vivendo pelas aparências, por uma ajuda momentânea. Por quê? Porque se ela já se identifica com um quadro tão grave, um prejuízo mesmo na carne, como uma pessoa que já sofreu de um abuso, porque um abuso sexual, uma mulher quando ela sofre um abuso na juventude, que ela era uma moça, que ela nunca teve relação, chega a prejudicar a vida dela toda. Ela não vai mais conseguir ter relação com o homem. É um trauma severo. Então ela vai abominar uma relação sexual, ela não vai conseguir, ela vai ter medo. O medo é quem vai dominar a emoção, a mente, o emocional da pessoa e a carne, a decisão da pessoa. Vai depender dos traumas, do tamanho do trauma, da ferida. Então, quando uma pessoa ela é perseguida, que ela é de família, geração, né, de espiritismo, de pais separados, de abandono, que tem aqueles traumas severos, a pessoa ela foi vivendo tantas percas, tantos traumas, tanto abuso, que ela vai se encontrar no erro. E aí, para essa pessoa vai ser mais difícil. Então, se ela já ganha o dinheiro no pecado e já se satisfaz no pecado, quando ela sente que a vida dela está travada, ela vai buscar um espiritismo. Porque ela, na razão dela, como ela vai conseguir enfrentar uma cura que ela nem sequer lembra dos traumas, ela não sabe como isso vai mudar, então por aqui eu vou achar melhor a ajuda. É assim que a pessoa acredita. Não, aqui eu fui para a igreja, eu não vi ajuda na igreja, mas no espiritismo eu encontrei uma razão para o que eu vivo, eu vi que a minha vida andou, eu vi que melhorou, Deus não quer saber do meu pecado, Deus quer saber do meu coração. Então a pessoa que ela acredita dessa forma, quer dizer, não existe princípios, não existe verdade, não existe nada nessa religião que dê explicação para essa pessoa. E por isso ela vai se encontrar ali. É ali que ela vai se encontrar. Então no espiritual, na linha do espiritual de verdade, não existe sexualidade. Quer dizer, não existe, eu dizer, o espírito, um exemplo, o espírito de Pombagira é um espírito feminino. Não existe isso. Não existe, eu dizer, o espírito mulambo é um espírito masculino. Um espírito de Exu, de Egum, é um espírito masculino. Então, quem diz isso é os espíritas. Por quê? Porque ele distorce os valores. Um exemplo, uma mulher quando ela vai buscar uma ajuda no espiritismo e ela se encontra no espiritual dessa linhagem, eles vão dizer assim, a mulher não gosta de homem, um exemplo. Então lá vai explicar, você não gosta de homem, por quê? Porque a sua cabeça, ela é regida por tal orixá, o seu peito é por tal guia, e o seu tronco, e a parte de baixo é que é outro espírita. Então, 6 meses, o seu espírito, que é um macho, ele tá na frente. Aí você percebe que você é mais forte, decidido. Então, isso é quem lhe rege. Então, ele vai acreditar nessa linhagem, nessa crença, que deu uma satisfação. Mas, na verdade, Deus explica que lá, no mundo do espírito, no mundo espiritual, quando você desencarnar, lá não existe sexualidade. Aonde existe sexualidade? É aqui. Aqui existe sexo. Aqui é predominado homem e mulher. E a mulher foi feita para o homem e o homem para a mulher. Mas quando uma pessoa ela já vem distorcida de valores ainda da infância, ela está sendo alimentada de fora para dentro. E aí ela está se perdendo.
E aí ela vai vivendo traumas. E aí ela vai acreditando que esses medos, esses traumas, é lá do espírito. Então eu vou buscar uma ajuda no espírito que dê uma satisfação a essa minha vida. Eu só quero que destrave. Eu não quero entender se é macho, se é fêmea, eu quero é que ande. Eu quero ser ajudada no espiritual. Então não existe, na verdade, uma razão de verdade. Eles vão criar uma verdade para alimentar a razão daquilo que a pessoa já vive, daquilo que a pessoa já é. Então, como ela vai ver a ajuda, ela vai crer. Ali ela vai acreditar que é ajudada. Mas cada vez que a pessoa vai vivendo um trauma, cada trauma que a pessoa vai vivendo, o medo vai acumulando nessa pessoa, as coisas vão ficando mais desalinhadas, ela vai ficando ou cada vez mais medrosa ou cada vez mais irada, e aí ela vai ver que a vida dela realmente é travada. E por ser travada, ela vai buscar destravar. Porque se eu não tenho uma moto, quando eu pego emprestado ou alugo, a moto quebra, agora eu tenho que pagar, trabalhar para pagar, não trabalhar para mim. Que é isso que eu tô vivendo, né? Então a pessoa vai acreditar nessa explicação, nessa razão, e ela vai viver apenas por essa vida. Ela não quer saber de vida eterna. Ela não quer saber da verdade. Ela quer entender e ser ajudada nessa vida. Então Deus explica para você, o que adianta você ganhar a vida, ganhar tudo aqui na terra e perder a sua alma? O que é que adianta você perder a sua alma? O que é que adianta você ser ajudado, mas você ser corrompido ao ponto de você não conseguir mais se alinhar com o verdadeiro Deus? Ser uma distorção de valores por coisas momentâneas. Entende? E às vezes a pessoa vai entrando nesse espiritismo, porque quando começa a desalinhar, que você vai lá de novo, ele vai dizer, não é assim, meu querido. Não é uma vez só que você vai achar, ah, assim era bom demais. Você achar que vai cuidar da sua área espiritual, mas nunca você vai precisar. Você vai ter que alimentar. Você vai ter que ficar cuidando. Você não viu que as coisas abriu para você, que as portas melhorou? Então não é assim para a vida toda. Você vai ter que ficar cativo. É isso que eles dizem. Você vai ter que ter, né, uma devoção, acreditar nos guias, nos espíritos. Então, o espírito, ele não tem verdade, ele não tem regra, ele tem distorção de valores, onde quando você realmente está pagando por algum erro, as coisas desalinham, porque você vive já no pecado. A pessoa vive pecando, não tem visão do pecado, se encontrou realmente no erro. Quando eu tento resolver, é lá que eu vejo a bagunça, cá eu vejo que melhora. Então, ele se rende no espiritismo. E aí, o que é que acontece com essa pessoa? Ela vai alimentar as iniquidades. A iniquidade é a carne, é o desejo da carne. E aí, cada trauma, cada frustração, cada perca, a pessoa vai vendo que ela vai ficando ou mais medrosa ou mais irada. É assim que funciona no verdadeiro espiritual do que Deus explica. Então, para a pessoa se alinhar com o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ele precisa que a pessoa busque. Ou então a pessoa vai se perder mesmo orando. Mesmo orando. Por quê? Porque o Espírito ele vem, é de lá para cá. É lá que ele vai agir no espírito para trazer para a mente a informação, para influenciar na emoção, para a pessoa ver nas decisões. Já no espírito enganoso, ele vai trabalhar a pessoa pela visão. Ele vai causando traumas, causando feridas na vida da pessoa, para que a pessoa vá se perdendo emocionalmente e visualmente e mentalmente. E aí a pessoa não se encontra mais, porque ela alimentou a sujeira, entende? O engano, o orgulho, a soberba tomou conta, então ela acha muito difícil essa mudança. E é por isso que algumas pessoas, você vê que mesmo sofrendo, mesmo adoecendo, ela prefere ter essa crença. Porque ela já não acredita mais nessa mudança interior, nessa cura interior.
Então ela vai ver que os ciclos e os problemas vai só mudando. Mas aí ela vai o quê? Naturalizando. Por ela não entender como funciona. Porque a pessoa que não busca o Deus verdadeiro, ele vai sendo enganado pela visão. Então em Isaías 64:6, Deus diz: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Então tem pessoas que se dita justa. Ela se diz justa e boa, mas ela não quer entender a razão de nada. Porque tá morta do Espírito Santo. Então ela vai buscar entender a razão dela. Entende? Então Deus diz que é como um trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, e que se desperte e que te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Então, o que significa uma pessoa derretendo? Uma pessoa assolada do medo. Cada trauma que ela vai vivendo, ela vai ficando num estágio espiritual pior. Cada coisa que ela vai vendo, se ela não é convencida da verdade, ela vai vivendo pelo engano. E pelo engano, aquele trauma é só mais um trauma. Ela não aprendeu com o trauma. E aí o que é que acontece? Na visão dela, ela vai ficando mais medrosa ou mais irada. E aí ela vai se encontrar de alguma maneira justamente na linha do suborno, né? Como o espírito de Satanás influenciou Jesus dizendo o quê? Basta você me adorar, que eu lhe darei tudo na terra. Basta você crer em mim. Quer dizer, não existia regra, não existe com ele, não existe disciplina, não existe verdade. Cada um busca apenas o que ele precisa na terra. Ele não precisa saber sobre Deus. Ele não precisa saber da verdade. Ele precisa apenas encontrar uma satisfação para aquilo que ele já vive. Quando eu saí do coma, eu tive uma experiência que eu não achava que eu era medrosa, porque eu era muito valente, né? Já tinha sofrido muitos traumas, muitas percas, muitas feridas, muitas traições, muito tudo eu já tinha vivido, e eu era uma pessoa aparentemente boa, mas eu percebi que quando eu saí do coma, eu percebi não, né? As pessoas que estavam perto de mim percebeu, por que era que eu estava tão medrosa, se eu não era medrosa? Porque é que quando eu estava dentro do carro, eu ficava com medo que alguém ia bater no carro, que qualquer coisinha eu já estava cismada, eu já estava com medo. Então quem estava perto de mim disse, você não era assim. Antes você não era assim, você não era medrosa. Por que você está tão medrosa? Quer dizer, porque eu estava assolada pelo medo. Eu tinha tido mais um trauma, mais uma frustração, por isso eu estava essa pessoa irreconhecível aos olhos de quem me conhecia. Então, se eu não busco Deus, eu ia buscar o quê? O espiritismo, que eles iam explicar uma razão para isso. E a razão disso, na maioria das vezes, que quem vai buscar essa explicação que eu dei para você, um exemplo, uma mulher quando ela vai buscar esse tipo de espiritualidade, os guias, os espíritas vai dizer, se você tem o espírito mulambo, se você não cuidar, sua vida não vai andar. Se você não cuidar, quer dizer, aquilo que eu nem tenho, eu vou perder. Porque se eu pegar emprestado para começar, as coisas ainda assim vai dar errado. Porque é o espírito que está cobrando. É algo fora do normal. Então, quando a pessoa tem a visão, realmente ela vê a necessidade de ter que se alinhar. Como eu fui buscando o Espírito Santo, eu fui buscando a oração e o que Deus tinha para me dizer, então Deus começou a me dizer a razão do que tinha acontecido comigo. Por que eu não tinha me operado, por que eu tinha infartado, por que tudo tinha acontecido comigo. E aí o que foi acontecendo? Eu fui ficando liberta.
Quer dizer, a pessoa não vai ficando irada, não vai ficando indignada, ela não vai ficando mais insatisfeita, e sim ela vai ficando calma, ela vai ficando grata, ela vai tendo a verdadeira razão do não, das percas, dos traumas. E aí o que vai acontecer? A pessoa começa a agradecer. Obrigado, meu Deus. Agora eu entendi, agora eu sei. E aí a gratidão vai trazendo mais glória, né? Mais milagres. E Deus vai se apresentando cada vez mais. Mas quando uma pessoa ela sai de um trauma sem cura interior, ela acredita que já não tem trauma. Ela acredita que sabe o que aconteceu com ela, ela ignora pela visão, a razão, e aí o que é que vai acontecendo com essas pessoas? Quando ela vai perdendo, por ela ter excesso de medo, excesso de trauma, excesso de ira, excesso de indignação, ela vai acusando as pessoas, porque ela não sabe a razão daquilo que ela vive. E aí, por ela estar acusando as pessoas, ela está errando mais. Então ela vai entrando nesse engodo, nesse engano. Então quem acredita no espiritual do engano, eles vão dizer isso. Quer dizer, se você tem uma espiritualidade negativa, que você já teve a visão, que tudo que você bota a mão trava, ou dá errado, ou você não sabe nem como mudar isso, porque quando eu tenho uma ideia, mesmo eu tendo a ideia, dá errado. Eu não tenho nenhuma moto, mas a moto que eu pego para trabalhar quebra e agora eu tenho que pagar o dono, o conserto do dono, não é nem minha. Quer dizer, a coisa piorou. Tudo que eu tento não dá certo. Então a pessoa que ela acredita dessa forma, que o espiritual vem daqui para lá, ela vai cuidar fora e vai ver a ajuda no espiritual, ela está sendo só desalinhada, enganada pela visão, e ela não vai entender a razão, porque o Espírito Santo, ele trabalha diferente, ele não trabalha igual o espírito do engano. Então tem pessoas que não quer, porque ela não crê em vida eterna, ela não quer saber sobre a razão de nada, ela quer saber apenas dessa vida. Ela quer ajuda para viver, quando morrer ela não quer saber para onde vai a alma dela. Então, quem diz carregar esse espírito, que eu já vi muitas pessoas dizer para mim, que sabia que carregava o espírito mulambo e por isso andava no espiritismo para amarrar o espírito mulambo, para não perder o que já tinha, porque sabia que se não andasse, não cuidasse, ia perder o que tinha. É assim a crença deles. Se eu não cuidar, eu vou perder até o que eu tenho, porque eu sei o que eu tenho. Ele não sabe distinguir a linha do espírito. Então, quem geralmente é assim, ele alimenta o espiritual dessa forma e ele é enganado pela visão ao ponto de ser distorcido a razão, a visão, a emoção, entende? Então, todas essas pessoas, ela vai ver a desunião familiar, o desequilíbrio emocional. Ele vai ver, ele só não vai entender. Por que não vai entender? Porque acumulou muitos traumas. A maioria das pessoas que andam no espiritismo, ele vem de uma linhagem bagunçada de um reino disfuncional, de uma família disfuncional, de um abandono familiar. Então, se ele já teve traumas do pai, da mãe, né? Não foi criado pela mãe, foi criado pela avó, foi abandonado, teve aquela carência afetiva. Então, ele vai ter uma distorção também sobre a área sexual. Ele não sabe se gosta de homem ou de mulher, gosta dos dois sexos. Então, na linha do que Deus explica, os espíritos, ele não tem gênero. Ele não tem gênero. Isso é uma mentira. Já na linhagem do espiritismo diz que tem gênero sim.
que você não gosta de mulher porque o seu orixá masculino é quem predomina a sua carne, é quem rege o seu sentimento. Então eles idealizam, eles criam essa fantasia que isso é algo normal, então eles alimentam aquilo que ele já é e aquilo que ele já sabe. Entende como funciona? E a pessoa ela vai tendo essa distorção de valores devido ao pecado. Quanto mais a pessoa vai pecando, mais imunda ela vai ficando. Mais distorcido a emoção dela vai sendo. Mais corrompido. Então ela vai achando que é a idade. Não, a pessoa quando vai ficando velha não presta mais pra nada. É assim que a pessoa pensa, né? Porque tá muito irado. Sabe, quando você conhece uma pessoa e diz assim, fulano tá rabugento, de tão chato, depois de velho, tá ficando muito chato. Olhe como foi a vida dessa pessoa. Se não carrega vários traumas, várias feridas, ou várias imundícies no espírito de tanto sexo ilícito, sexo fora do casamento, traições. Então a pessoa tem o emocional totalmente corrompido. É uma distorção de valores. Entende o que Deus explica? Então, quem não crê no Espírito Santo, que ele não quer saber quando morrer, ele não quer, a maioria das pessoas não quer saber sobre vida eterna. Elas querem saber o que vai fazer no final do ano. Ela quer saber como vai ser a vida dela para o mês. Ela quer saber quando o inverno passar, se ela vai para a praia no verão. Ela quer saber dessa vida, ela não quer saber para onde vai quando morrer. Então, o que é que vai acontecendo com essas pessoas? Ela vai buscando uma satisfação que dê razão àquilo que ela já vive. Ela só não entende o que vive, os traumas que ela já viveu, as percas e as frustrações que ela já passou por ela. Entende? Então, ela vai dando só razão. Por que é que ela está ficando mais nervosa? Então tem pessoas que dizem, isso é o resultado de criar filho. Isso é o resultado de criar filho. Ah, isso é o preço de trabalhar tanto para sustentar filho. Sabe, a pessoa vai tentando entender a razão daquilo que ele vive, mas ele não sabe o que vive, porque ele já alimenta as iniquidades. Então, o que é a iniquidade? A iniquidade é o desejo da carne. Então, quem não acredita em problema de geração, se o pai mentiu, você não acredita, mas se o seu pai mentiu, você vai mentir. Se o seu pai traiu, você vai trair ou vai ser traído. Você vai viver o mesmo nível de problema. E aí é no problema que você vai ver os traumas. É de fora para dentro que você vai vendo que tá sendo criado, tá sendo concretizado, tá tudo se cumprindo. É isso que Deus explica. Tá tudo se alinhando no tempo do Espírito, porque você vive de fora para dentro. Você não quer buscar uma razão para que Deus dê uma explicação. Então, quando Deus entra na sua vida, você vai perceber que você vai jejuar, você vai orar e você vai buscar uma leitura bíblica. Quer dizer, a linha do Espírito vem de lá. Então, de lá do Espírito, ele vai impactar na sua mente, que vai tomar decisões, influenciando na sua emoção, para poder você ver no plano natural a diferença da sua vida, o equilíbrio emocional. Você vai começar a descobrir as pessoas falsas, é para quem quer. É para quem quer saber quem é mentiroso, quem é falso, quem é enganador. Então tem pessoas que dizem, mas eu já sei. Ele sabe tudo de fora. Ele não sabe quem ele é. Porque ele já é corrompido. Então ele alimentando as iniquidades, ele não se sente mal na mentira, no engano, na distorção de valores. E é por isso que ele naturaliza ganhar e perder. Ele não quer ser alinhado por Deus. Ele quer realmente a religião, que dê só uma satisfação, uma ajuda, um abrimento de caminho. Entende? Onde esse caminho que está sendo aberto, está sendo concluído o projeto. Então não tem aquelas pessoas que até dá aquela guinada, aquela melhorada e perde tudo. Ah, isso aí é de família. Ah, isso aí é de família. Então quer dizer, a pessoa não crê no espírito, mas está vivendo o sistema do espírito. Entende?
o sistema do espírito. A pessoa, ela se dedica a algo que ela vai ver que vai ficar travado ali. Aquela dedicação dela não vai fluir, porque ela não cuida do espiritual, ela só cuida do natural. Então é por isso que você vê que tem pessoas que têm 3 diplomas e não exercem. É por isso que você vê que pessoas tentam se alinhar na área sentimental e casa e separa e só arruma pessoas mentirosas. Como Deus vai alinhar se a pessoa ela não quer? Então, quando bagunça a área financeira, é que realmente a pessoa diz, epa, tem algo errado. Né? Porque bagunçou o financeiro, ou porque 10 anos eu tô patinando aqui, eu não saio do lugar. Então, quando ela vai buscar no espiritismo, ela vai ter essa introdução, que é a mulambo. Então, como é que a mulambo trabalha? Ela trabalha na sujeira, na imundícia. A pessoa não se sente, ela não se sente incomodada na bagunça, na sujeira, em trazer móveis quebrados para casa, em fazer tudo errado do que Deus explica. Ela não se incomoda, ela não quer mudança. Então você percebe que a pessoa só é bonita por fora, mas quando você olha a casa dela, tá toda no lodo. Você chega na casa dela, é pano sujo, é roupa suja, é móvel, coisas quebradas, coisa queimada, mas a pessoa tem pena de jogar. Ela tem, não, deixa aí, não precisa jogar fora não. Televisão queimada, coisas que não prestam mais. Chega um estágio espiritual que a pessoa pega até o que tá na rua, quebrado, queimado, e traz para casa. Porque ele se sente bem assim. Ele se sente bem acolhido, é com a bagunça, é com a sujeira, é com o mulambo, é com as coisas em excesso, fora do lugar. A sujeira tá gritando, mas ela diz, tá incomodando em quê? Eu não tô incomodada. Entende? Ele não se incomoda com isso. Porque o estágio espiritual da pessoa, fora, você percebe que o espírito dela, como é o espiritual dela? Tá bagunçado, tá sujo, mas ela não se sente incomodada com isso. Ela quer saber que ela tá bem ali, não se incomode comigo. Entende? Então, por que essa pessoa é assim? Porque ela não cuida do espiritual dela. E se ela cuida do espiritual dela, é dessa forma. É nesse tipo de crença que Deus não exige princípios e valores. Não existe regras. Então ele quer que Deus ajude ele e ele vai sendo enganado nesse engodo, nessa visão. Então ora ele se sente ajudado, ora ele volta para o mesmo nível espiritual e ele vai tentar entender o que é isso. Então ele diz, é de geração. Ele não acredita que Deus mude isso. Ele não crê que Deus mude isso. Quando eu comecei a andar com o Espírito Santo, quando me pegou, mandou tirar tudo da minha casa. Tudo que estava queimado. Eu tinha micro-ondas queimado, eu tinha coisas que eu não usava na minha casa. E no dia que eu tirei o meu micro-ondas queimado, com menos de um mês, eu ganhei um micro-ondas geração nova, top, né? Ganhei do meu filho. E eu fiquei impressionada com aquilo. Porque eu tinha um micro-ondas queimado há tempo e eu não jogava. Não me incomodava aquele micro-ondas queimado. Quer dizer, não se incomoda, deixa aí. A gente pensa assim, não tá influenciando em nada. Pelo menos tá enfeitando a cozinha. Quer dizer, tá empatando de uma coisa nova chegar na minha vida. Porque a minha aparência, eu acredito que eu tenho aquilo ali. É como se, né, desse um alívio pra gente, que tá tudo bem. Onde eu tenho aquilo, nem usufruo do que eu tenho e tá empatando da coisa nova chegar. Tá empatando das coisas novas chegar. Não tem alinhamento onde tem a sujeira. Não existe alinhamento. Não existe a verdade para quem gosta da mentira. Não existe. É por isso que muita gente busca Deus e não encontra. Porque ela quer Deus, mas ela não entende a respeito de Deus. Ela não crê no que Deus ensina. E é por isso que o Espírito Santo não toma essa pessoa para ela tomar decisões. Porque ela vive nessa inércia. Que para ela tá tudo bem. Onde não estando tudo bem,
né? O novo deixa de chegar. O novo deixando de chegar, por quê? Porque já tem coisa velha ali. Ensinos velhos, a emoção corrompida, distorção de valores. E aí a pessoa não luta por isso, por essa mudança. Entende? Ela não luta. Ela diz, não, isso é de mim. Isso sou eu, isso é de família. E aí, o que Deus pode fazer quando uma pessoa, ela quer se render na sujeira, né? No engano. Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.